Sejam muito bem-vindos à mentoria de pediatria da doutora Amira, a nossa pediatra. Ela vai te ensinar tudo sobre prescrição do soro de manutenção e outras coisinhas para a gente tratar bem os nossos pacientezinhos pediátricos. Como calcular o sódio, como calcular o potássio, vamos usar a fórmula de Holiday-Seeger, como calcular o VIG, volume de fusão de glicose, em miligrama quilo minuto. Essas e outras coisas você vai dominar nos próximos minutos para matar qualquer questão de prova e para resolver qualquer prescrição na sua prática médica se você precisar prescrever uma criança. Vamos dominar esse tema, acabar com todas as dúvidas, vamos com tudo rumo à sua aprovação. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro queria pedir desculpa que a gente teve alguns problemas técnicos aqui, por isso que a gente está um pouquinho atrasado, mas bora lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar de um tema que não é tanto para sua prova de residência, né? Ele é mais para sua prática, que é uma coisa muito frequente na nossa prática pediátrica, mas que muita gente tem dificuldade, porque, por exemplo, eu lembro quando eu fui aprender isso no internato, a gente teve uma aula super mega rápida e corrida e eu só fui aprender isso, na verdade, na residência de pediatria. E eu percebo que em alguns momentos... Obrigada, Danilo. Eu percebo que em alguns momentos, por exemplo, às vezes até pessoas que já terminaram pediatria entram na residência de NEL, por exemplo, e não sabem calcular um soro de manutenção, não sabem calcular uma VIG. Porque às vezes a gente acaba fazendo isso tão rápido e ninguém realmente senta para te ensinar a calcular, tá bom? Porque é chato, né? É uma conta chata, mas que a gente tem que saber. E querendo ou não, a gente só vai aprendendo conforme a gente vai praticando e a gente faz isso muitas vezes, então acaba entrando meio que no automático. Vamos lá, então. Então, primeira coisa é que essa vai ser uma aula prática. Então, eu vou pedir para vocês pegarem papel, pegarem caneta e pegarem uma calculadora para a gente começar, tá bom? Então, primeiro, sem desespero, respira e vamos, tá bom? Então, primeira coisa, quais que são as indicações de soro de manutenção? Jejum, né? Aquela criança que vai ficar em jejum ou aquela criança que não está se alimentando o suficiente, às vezes você deixa ela com alimentação, mas vai complementar com o soro de manutenção. Na prática pediátrica, a gente faz muito soro de manutenção, não tem assim uma lista de indicações, seria realmente jejum, pré-operatório, baixa aceitação oral, mas a gente tem uma orientação de que sempre que eu coloco uma criança em jejum, eu preciso pensar por quanto tempo, provavelmente, ela vai ficar em jejum, para eu conseguir ajustar se eu vou deixar só soro, que tipo de soro eu vou deixar. E se essa criança for ficar em um jejum um pouco mais prolongado, preciso pensar em começar a nutrição parenteral para essa criança. Nos bebês pequenos, recém-nascido, principalmente lactente jovem, nos primeiros 3 meses de vida, a gente orienta aqui, se essa criança for ficar em jejum com soro, que esse jejum com soro dure até umas 24, 48 horas. No recém-nascido prematuro, a gente não tolera todo esse tempo. Recém-nascido prematuro mesmo, assim, muito prematuro, menos que 32 semanas, em geral, a gente já começa a NPP, tá bom? Mas criança mais velha, aí 2, 3 meses, a gente consegue esperar 48, 72 horas. E criança maior mesmo, aí 2, 3, 4, 5 anos, a gente consegue esperar às vezes até uma semana em jejum com soro para iniciar a nutrição parenteral, porque também é um tipo de uma conduta médica que também não é isenta de riscos, tá? E essa aula a gente vai conversar sobre o cálculo do soro de manutenção do paciente gravemente doente, do paciente que não está gravemente doente. Essa aqui vai ser uma aula de soro de manutenção daquele paciente previamente rígido, que está fazendo um jejum por um pré-operatório, ou que está com uma baixa aceitação oral, eu vou complementar, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A fluidoterapia de manutenção do paciente gravemente doente, ela é individualizada, porque esses pacientes eu preciso ter um controle rigoroso tanto da volemia quanto dos eletrólitos.
E aí, a depender da patologia desse paciente, eu posso precisar tanto de restrição hídrica quanto de aumento de oferta hídrica. Por isso que essa terapêutica, essa prescrição do paciente gravemente doente, paciente chocado, paciente nefropata, paciente hepatopata, paciente cardiopata, é uma prescrição individualizada de acordo com os exames e a clínica, né, a volemia desse meu paciente. Para começar, então, o nosso cálculo do soro de manutenção, a gente precisa lembrar como que eu chego a qual a necessidade hídrica desse paciente. Necessidade hídrica, oferta hídrica, é tudo a mesma coisa, né? Quando eu falo de necessidade hídrica, a gente tem essa recomendação que é bem antiga, que é desse estudo de Holliday e Seeger, e eles fizeram uma correlação da necessidade hídrica desse paciente com a necessidade calórica desse paciente. E essa conta é que a cada 100 quilocalorias de gasto energético, a gente tem uma demanda de 100 ml. E aí, essa conta do Holliday, ela é indicada para as crianças que não estão gravemente doentes. Essa conta do Holliday Seeger, ela vai depender do peso. E aí, a gente fala que é o peso calórico, a gente vai fazer pelo peso normal. O peso calórico é igual o peso que a gente vai calcular e o peso em quilos, tá bom? Então, até 10 quilos de peso, essa criança vai receber de oferta hídrica diária, lá em 24 horas, 100 ml por quilo. Se essa criança pesar entre 10 e 20 quilos, a gente vai fazer de oferta hídrica 1.000 ml mais 50 vezes cada quilo que excede 10 quilos. Então, exemplo, se essa criança pesa 12 quilos, eu vou fazer 1.000 ml mais 50 vezes 2, né? Então, 12 menos 10, eu tenho 2 quilos, certo? Então, 100, 1.000 mais 100, certo? 50 vezes 2. E se essa criança tiver um peso maior que 20 quilos, a conta vai ser 1.500 ml mais 20 ml para cada quilo que extrapole os 20 quilos. Então, se essa criança pesar 24 quilos, vai ser 1.500 mais 4 vezes 2, certo? Vezes 20, perdão. Em relação aos eletrólitos, né? O que está lá nessa recomendação do Holliday Seeger? Que aqui é o ponto mais polêmico dessa aula. Quando essa orientação surgiu do Holliday, todos os soros que a gente calculava eram assim. Eu oferecia aí uma quantidade de sódio de 3 mEq por quilo por dia, e esse soro é um soro hipotônico. Potássio entre 2 e 3 mEq por quilo, e o cloro, que acaba indo junto aí entre 2 e 3 mEq por quilo, mas a gente acaba que a gente não calcula o cloro, a gente calcula só o sódio e o potássio, tá? E aí, o que aconteceu? A gente teve estudos mais recentes que mostraram que quando a gente vai comparar o soro hipotônico, que é o soro do Holliday Seeger, que vai dar mais ou menos 3 mEq por quilo por dia de sódio, isso dá mais ou menos 30 mEq por litro de solução, com o soro isotônico, que é um soro que eu vou oferecer mais ou menos 136, 140 mEq por litro de solução, os estudos mostraram que o soro hipotônico ele é mais associado ao desenvolvimento de hiponatremia nesses pacientes internados. E se esse paciente faz hiponatremia, ele tem mais chance de ter complicações associadas à hiponatremia. Por isso, a recomendação atual, que não é tão nova assim, é que o soro de manutenção ele deve ser isotônico. Então, eu sempre vou tentar colocar uma quantidade de sódio aí de 100, mais ou menos, 136, 140 mEq por litro de solução total, da minha necessidade hídrica total, tá? Aqui, como a gente já falou, tem exceções. Por exemplo, na ANEL a gente não usa soro isotônico. UTI pediátrica, em geral, eles usam soro isotônico, mas depende de qual que é a patologia do meu paciente, depende da anatremia do meu paciente, certo? E aí, aqui, a gente vai ver quais são as principais apresentações que a gente tem. Então, a gente tem o soro fisiológico normal. Isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? Essa colinha vai estar nos slides que a gente vai fazer as contas junto, tá? Então, o soro fisiológico, ele vai ter 0,15 mEq de sódio por ml. O NaCl a 10%, ele vai ter 1,7 mEq por ml de solução. E o NaCl a 20%, ele vai ter 3,4 mEq por ml.
A maioria dos lugares vai usar o NaCl a 20% para fazer o soro de manutenção. Alguns lugares usam a 10%, por exemplo, na Unicamp a gente usava 10%. Não sei, mas a maioria dos lugares usa o 20% mesmo, tá? Potássio, a gente usa a solução aí de cloreto de potássio de 19,1%. Essa solução vai ter 2,5 mEq de potássio por ml. E aqui, né, os soros glicosados, lembra que essa porcentagem, ela significa a quantidade de gramas em 100 ml. Então, glicose a 5%, eu vou ter 5 gramas em 100 ml de solução. Glicose a 10%, eu vou ter 10 gramas em 100 ml de solução. A gente tem outra, né, 25%, a mesma coisa. E glicose 50, a gente vai ter 50 gramas em 100 ml. Isso aqui vai estar nos slides de conta, tá bom? Não precisa anotar tudo isso agora. A gente vai vendo com calma, tá? Bom, então, se eu for fazer uma conta aí com um soro hipotônico, aquele soro lá entre 3 a 4 mEq por quilo por dia, considerando um paciente que pesa 10 quilos. Como que eu faço essa conta? Vamos considerar que eu vou deixar 3 mEq por quilo, certo? Então, regra de 3, gente. Lembra que pediatra não faz conta de cabeça, né? Pediatra, cada um anda com a sua calculadora, que é o mais seguro, inclusive, né? Principalmente, às vezes você tá num plantão muito corrido, você tá cansada, você tá num plantão noturno. Eu, pelo menos, eu faço tudo na calculadora, tudo mesmo, assim. 1 vezes 1 eu faço na calculadora, porque normalmente essa conta continua, certo? Quem aí fez Kumon, né, tem mais facilidade, beleza, se quiser fazer de cabeça, ótimo. Mas o mais seguro realmente é fazer na calculadora, porque são muitas regras de 3 para fazer um soro de manutenção, tá bom? Então, para esse paciente de 10 quilos, eu vou querer um soro hipotônico com 3 mEq por quilo por dia de sódio. Então, montando a regra de 3, se eu quero 3 mEq em 1 quilo, esse paciente pesa 10 quilos, quanto que eu vou precisar de sódio, né? Quantos mEq de sódio eu vou precisar em 24 horas. Fiz a regra de 3 aí, 3 vezes 10. Para esse paciente de 10 quilos, eu vou precisar de 30 mEq em 24 horas. Beleza, mas como que eu chego em quantos ml de NaCl eu vou precisar? Isso aqui parece meio babaca, né? Você fala, nossa, que ridículo, isso é muito simples. Isso parece simples, mas isso gera muita dúvida na prática, muita mesmo, assim. Tô falando que às vezes chega pediatra em residência de NEO, residência de UTI, que não sabe calcular soro de manutenção. Isso não é uma falha da pessoa, isso é uma falha do processo de aprendizagem, né? A gente não para aprender as coisas com calma e com tranquilidade. A gente vai aprendendo na tocação e às vezes a gente aprende coisa errada, tá bom? Então, beleza. Cheguei que eu preciso de um total de 30 mEq de sódio em 24 horas para esse meu paciente de 10 quilos. Como que eu vou passar a quantidade de mEq para a minha quantidade de ml? Então, vamos lá. Aí a conta é assim, vou usar o NaCl a 20%, que é o que mais tem. O NaCl a 20%, ele tem 3,4 mEq em cada ml. Vou fazer mais uma regra de 3. Se eu quero 30 mEq, quantos ml eu vou precisar? Vou precisar de 8,8 ml de NaCl a 20% em 24 horas. Claro, gente, que esse paciente de 10 quilos, eu vou arredondar 8,8 para 9 ml de NaCl, tá bom? A gente toma cuidado com arredondar, principalmente na NEL, né? Paciente que pesa 500 gramas, paciente que pesa 1 quilo, porque aí realmente passar de 8,8 para 9 pode trazer alguma repercussão, tá bom? O que eu faço na NEL? Eu sempre faço o caminho contrário. Então, por exemplo, deu 8,8. Quero ver se 9 vai ficar muito. Eu faço a regra de 3 ao contrário. Quantos mEq eu tenho em 9 ml de NaCl? Achei quantos mEq eu tenho? Aí eu divido quantos mEq pelo peso do paciente. Aí eu vejo quantos mEq por quilo eu vou estar dando nessa solução, tá bom? Por isso que é bom a gente fazendo pouco a pouco, porque a gente vai aprendendo a ida e também a volta se eu precisar. É igual o cálculo de droga vasativa, é a mesma coisa. Bom, e se eu quiser calcular um soro isotônico, que é aquele que a gente falou que é o mais recomendado? Para deixar aí a conta mais fácil, eu deixei um soro isotônico com 140 mEq por litro, tá bom? A gente faz aí 135 a 140, deixei 140 mEq por litro que fica mais fácil, tá bom? Só para lembrar, 140 mEq por litro dá 140 mEq em 1000 ml. E aí, para eu fazer essa conta, eu preciso lembrar que eu preciso da minha oferta hídrica, né? Diferente do meu
soro hipotônico, que eu só preciso do peso do meu paciente, quantos mEq por quilo eu quero dar, aqui no soro isotônico, o que eu quero é a quantidade de sódio pelo volume total da solução. Então, eu preciso ver quanto de solução, qual que vai ser o meu volume diário para esse paciente. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é calcular a minha oferta hídrica. Se esse paciente, por exemplo, tem 10 quilos, seguindo lá o Holiday Seeger, eu vou fazer 10 quilos vezes 100 ml, porque é 100 ml por quilo. Então, esse paciente de 10 quilos, ele vai ter uma oferta hídrica diária de 1.000 ml, certo? E aqui essa conta ficou fácil. Então, se eu quero 140 mEq em 1.000 ml e esse paciente vai ter uma oferta hídrica de 1.000 ml, eu vou precisar de 140 mEq de sódio em 24 horas. E aqui o segundo passo é a mesma coisa. Eu sei quantos mEq eu tenho, eu preciso chegar em quantos ml de NaCl a 20% eu vou precisar. Então, a gente continua a nossa conta. Então, 3,4 mEq em 1 ml. Eu preciso de 140 mEq, faço uma nova regra de 3, isso vai me dar 41 ml de NaCl a 20% em 24 horas. Aqui também eu posso arredondar para baixo, eu posso arredondar para 40 ml de NaCl a 20%, tá? Tudo bem até aqui? Vão mandando aí as coisas nos comentários, se tiver dúvida, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Se tiver muito rápido, vocês também falam. Bom, e o potássio? Potássio é o mais fácil de todos, tá bom? Potássio, em geral, a gente faz de 2 a 3 mEq por quilo. Para ficar fácil, vocês vão entender por quê, a gente faz 2,5 mEq por quilo. E aí aqui, para um paciente de 10 quilos, mesma coisa. Se eu quero deixar 2,5, 2,5 mEq para cada quilo, e esse paciente tem 10 quilos, faço uma regra de 3, eu vou precisar de 25 mEq de potássio em 24 horas. Vou para o meu segundo passo, transformar os mEqs em ml da solução de cloreto de potássio a 19,1%. A minha solução de cloreto de potássio, ela tem 2,5 mEq por ml. Eu preciso de 25 mEq, eu preciso de 10 ml. E aí aqui é o primeiro macete que eu trouxe para vocês. O potássio, se eu puder deixar 2,5 mEq por quilo, eu não preciso fazer a conta, porque aí o meu volume sempre vai ser o peso do paciente. Então, se esse paciente tem 10 quilos, eu vou deixar 10 ml de KCl 19,1%. Se esse paciente tiver 3 quilos, eu vou deixar 3 ml. 12 quilos, 12 ml, tá? Lembra, se eu deixar o volume igual ao peso do paciente, eu vou estar dando 2,5 mEq por quilo por dia de potássio. Se esse paciente tem algum problema, eu não posso deixar isso, eu quero deixar 1 mEq por quilo por dia, quero deixar 3, aí sim eu tenho que fazer a conta desse jeito que está explicado aí, essas duas regras de 3, tá bom? Mas em geral a gente deixa 2,5 mesmo, que é o mais fácil, né? E tá dentro do nosso alvo de potássio aí no soro de manutenção. Vamos calcular na prática, então. Vamos pegar um paciente de 14 quilos. Bora lá, então. Então, deixei a conta ali em cima, né, das apresentações. Paciente de 14 quilos. Eu vou começar pelo meu cálculo de oferta hídrica, certo? Fazendo o meu cálculo de oferta hídrica, eu vou seguir lá o meu Holiday, certo? Seguindo o Holiday, ele tá com um peso entre 10 e 20 quilos. Então, vai ser 1.000 mais 50 ml para cada quilo acima de 10 quilos, certo? Como que é isso, então? Então, vai ser 1.000 mais 50 vezes 4, que ele tem 14 quilos, certo? Isso dá 1.200 ml em 24 horas. Essa é a oferta hídrica total do meu paciente. Ok? Vamos para o nosso segundo passo, então. Agora a gente vai calcular o sódio desse paciente. E eu quero um cálculo de sódio, um soro isotônico. Então, isotônico é aquele de 140 mEq por litro. Eu quero um soro isotônico, eu começo calculando a minha oferta hídrica. Eu já fiz, eu quero 1.200 ml em 24 horas. Muito bem, vamos calculando aí o sódio. Vamos completar aqui a regra de 3, então. Se eu for precisar de 1.200 ml de oferta hídrica diária, quantos mEq de sódio eu vou precisar para fazer uma solução isotônica? Faço a regra de 3,
e dá que eu vou precisar de 168 mEq de sódio em 24 horas. Então, agora eu vou para a minha segunda regra de 3, que é transformar a quantidade de mEq em ml. Então, NaCl é 20%, tem 3,4 mEq por ml. Se eu preciso de 168 mEq, eu vou precisar mais ou menos de 49 ml de NaCl a 20%. Vou arredondar para cima, vou arredondar para 50 ml, tá? Vamos para o potássio. Potássio a gente já sabe, né, que ele vai seguir o que a gente tem de peso. Vou deixar mesmo 2,5 mEq por quilo. Então, esse paciente pesa 14 quilos. Eu vou deixar 14 ml de cloreto de potássio a 19,1% em 24 horas. E aí, eu vou calcular o meu volume de glicose. Lembra que a glicose, nesse paciente, eu sempre vou deixar por último, tá bom? O meu volume de glicose é 5%, ele vai ser a minha oferta hídrica, menos o volume de sódio, menos o volume de potássio. Então, esse nosso paciente, eu vou deixar uma oferta hídrica de 1.200 ml, né, de 1,2 litro, eu vou usar 49 de sódio, 49,50, 14 de potássio. Então, eu vou ter 1.200 menos 49 menos 14. Isso dá 1.137 ml de glicose a 5% em 24 horas. Gente, eu não vou deixar 1.137. Eu vou deixar 1.140. Às vezes a gente deixa até 1.100. Se não tiver problema, eu posso jogar até para cima, 1.200, tá bom? Um paciente maior, 14 quilos, não tem problema. Até porque se você entregar uma prescrição para a enfermagem com 1.137 ml de glicose, elas vão te xingar, né? Porque ninguém merece. Esse paciente pode receber 1,2 litro, não é 3 ml que vai fazer diferença, certo? E aí, como que eu prescrevo em si, né? Como que é feita a minha prescrição? Então, eu, pelo menos, sempre coloco a glicose em primeiro. Então, glicose a 5%, 1.140 ml. NaCl a 20%, 50 ml. Potássio, 14 ml, correr endovenoso em 24 horas. O melhor é eu colocar quantos ml hora esse soro vai correr, tá bom? Como que eu faço essa conta? É bem simples. Eu calculo meu volume total da solução e divido por 24. Então, por exemplo, Opa, passou aqui. Esse nosso paciente aqui, se eu somar todo esse volume e dividir por 24, vai dar mais ou menos 50 ml hora. O ideal é colocar isso aí, tá bom? Para não ter erro de infusão. Só uma coisa que a gente não falou. No soro de manutenção, a gente faz com glicose a 5%. A glicose a 10% no soro de manutenção, eu vou fazer para os bebês pequenos, menores de 3 meses. Recém-nascido, que a gente vai falar mais para frente, que eu calculo mesmo a quantidade de glicose que eu tô dando. E, em geral, para os lactentes jovens, menores de 3 meses, que são aqueles bebês que têm uma chance maior de fazer hipoglicemia, tá? E aí aqui vai o grande macete, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer. Muitas pessoas conhecem só isso aqui, aí não sabe calcular fora disso, tá bom? Para eu fazer um soro isotônico, a gente tem um sorão pronto, tá? Que é o 1040-10, que é glicose 5%, 1.000 ml, NaCl a 20%, 40 ml e potássio, 10 ml. Esse seria um soro para uma criança de 10 quilos. Para uma criança de 10 quilos, eu tenho aí uma oferta hídrica de mais ou menos 1.000 ml. Vou ter um soro isotônico, então vai estar dando 140 mais ou menos mEq por litro, e tem um potássio de 2,5. Muita gente só prescreve o 1040-10 e aí só calcula a oferta hídrica do paciente para colocar a quantidade de ml hora. Então, por exemplo, né? Eu tenho um paciente de 22 quilos. A minha oferta hídrica seria 1.500 mais 20 vezes 2. Então, dá 1.540 ml em 24 horas. Vou dividir 1.540 por 24, vai ter aí 64 ml hora desse paciente. Não precisei calcular o soro de manutenção, usei só esse 1040-10 aí, que teoricamente é um soro bem aceito. Lembra que eu preciso saber calcular, porque às vezes eu não vou poder usar o 1040-10, tá bom? Mas esse aqui, em geral, é o que as pessoas mais usam. E ele é um soro fácil de ser montado, né? Tudo unidades inteiras, sem grandes dificuldades.
E aí vamos falar do cálculo da VIG, que aqui também o povo se enrosca bastante, tá bom? Lembra que a VIG, ela é a minha forma de controlar o quanto de glicose eu estou dando para esse paciente. A gente é bem chato com VIG na ANEL, com certeza, né? A gente sabe que esses bebês fazem bastante hipoglicemia. Às vezes eles fazem, inclusive, hiperglicemia. Eles são bem sensíveis, bem pouco tolerantes a variações de glicemia, tá? A VIG, aí o que a gente fala de VIG, né? O que significa? Significa velocidade de infusão de glicose. Alguns lugares chamam de TIG, que é taxa de infusão de glicose. A gente fala VIG em miligramas de glicose por quilo por minuto. Como que eu vou calcular? Isso aqui é da ANEL, tá bom? Na ANEL a gente usa aí normal, um bebê termo que vai ficar em jejum. A gente começa aí com uma VIG de 4 a 6 miligramas de glicose por quilo por minuto. Se eu tiver um bebê com hipoglicemia, com algum risco, aí eu começo com uma VIG maior aí de 6 a 8 miligramas por quilo por minuto. Então, vamos lá. Se eu tenho um bebê de 3 quilos e eu quero deixar uma VIG de 4, como que eu vou fazer essa conta? Para eu calcular a VIG, a fórmula aí é essa daqui. É peso em quilo vezes a VIG desejada vezes 1,44. Isso vai dar a quantidade de gramas de glicose que eu preciso dar para esse bebê em 24 horas. Então, para esse meu bebê de 3 quilos que eu quero uma VIG 4, vamos fazer a conta. 3 quilos vezes 4 de VIG vezes 1,44, eu vou precisar de 17 gramas de glicose em 24 horas. Tá bom, cheguei em gramas de glicose, agora eu preciso chegar em ml de glicose, certo? E aí aqui também o povo se enrosca bastante, porque tem glicose 5, glicose 10, glicose 25, glicose 50. Vamos fazer o cálculo com glicose 10, que é o que a gente mais usa. Glicose 10%, ela tem 10 gramas de glicose em 100 ml. Se eu quero 17 gramas de glicose em 24 horas, quantos ml no dia eu vou precisar de glicose a 10%? Vou precisar de 170 ml de glicose a 10% em 24 horas. E aqui vai um segundo macete para vocês. Se eu for fazer, isso é principalmente para ANEL, né? Se eu for fazer um soro só com glicose a 10%, eu preciso ter na minha cabeça que, mais ou menos, cada ponto de VIG que eu coloco, se eu for fazer um soro só com glicose 10%, cada ponto de VIG que eu coloco vai dar mais ou menos 15 ml por quilo de oferta hídrica para esse bebê. E aí, aqui na ANEL, um bebê termo que nasce e vai ficar em jejum, sei lá, tá muito taquipneico. A gente sempre começa com soro, que é a oferta de 60 ml por quilo, VIG 4. Porque aí é um soro que eu consigo fazer só com glicose a 10%, não preciso fazer mistureba de glicose, certo? Então aqui é um macete bem legal de vocês deixarem anotado, tá? Então aqui comprovando aqui esse macete que a gente falou, esse nosso bebê que tem 3 quilos, por exemplo. Se eu fizer esse volume 170 dividido por 3, dá 56 ml por quilo. Quase aí 60 ml por quilo, que se eu for contar que ele está com uma VIG de 4, 60 dividido por 4 dá 15 ml por quilo de oferta hídrica por ponto de VIG, tá bom? Vamos fazer um outro cálculo aqui. Também é um bebê de 3 quilos, mas aí eu quero deixar uma oferta hídrica de 80 e uma VIG de 8. Então, vamos usar a mesma fórmula aí. 3 quilos vezes 8 de VIG vezes 1,44, eu vou precisar de 34 gramas de glicose em 24 horas. Vamos fazer o cálculo com glicose a 10%. Então, eu tenho 10 gramas em 100 ml. Eu preciso de 34 gramas. Eu vou precisar de 340 ml de glicose a 10% em 24 horas. Só que esse bebê, eu quero uma oferta hídrica de 80 ml por quilo. Se eu dividir 340 ml por 3 quilos, que é o peso dele, eu estaria dando uma oferta hídrica de 110. Então, esse soro eu não posso calcular só com glicose a 10%, porque ela extrapola a minha oferta hídrica, certo? O que eu vou fazer, então?
Então, eu vou calcular com glicose 50%, que é o que normalmente a gente faz, tá bom? Então, glicose 50%, eu tenho 50 gramas em 100 ml. Se eu quero 34 gramas de glicose, quantos ml eu preciso? Eu preciso de 68 ml de glicose 50% em 24 horas. E aí, eu vou continuar a minha solução para chegar na minha oferta hídrica, certo? Se eu quero uma oferta de 80 ml por quilo por dia, 80 ml em 1 quilo, se eu quero 3 quilos, eu vou chegar num volume final aí de 240 ml em 24 horas. Para eu formar minha solução, eu preciso tirar a quantidade de glicose 50% da minha oferta hídrica diária, certo? Então, essa conta vai ser 240 menos 68, vai dar 170 mais ou menos ml. Então, como que vai ser a minha prescrição desse bebê? Vai ficar assim, ó, glicose 50%, 68 ml, e água destilada 170, 172 ml, para correr EV em 24 horas. Para eu chegar no ml hora, lembra, calculo o volume total da solução e divido por 24. E aqui, estamos acabando, a gente vai só calcular um soro junto. Trouxe aqui um soro para vocês calcularem e a gente vai calcular junto, tá bom? Vou deixar 5 minutos, são 6h42, é isso? 6h47 a gente vem calcular junto, tá bom? Então, eu tenho um bebê de 3 quilos, eu quero dar uma oferta hídrica de 90, uma VIG de 6, um sódio de 3 e um potássio de 2,5. 5 minutinhos aí para vocês. Vamos lá, então. Conseguiram? Vamos lá, então. Ó. Então, começo com a minha oferta hídrica, certo? Se eu quero 90 ml por dia, essa criança pesa 3 quilos, vai ser 90 vezes 3. Então, eu vou precisar de um volume total de 270 ml em 24 horas. Tá. Segundo passo, vamos calcular a VIG. Eu quero uma VIG de 6. Então, como que eu faço essa conta? Peso, com 3, vezes a VIG desejada, 6, vezes 1,44. Isso vai dar mais ou menos aí 26 gramas de glicose. Eu vou usar glicose a 10% e eu sei que cabe glicose a 10%, né? Porque lembra que a gente falou que cada ponto de VIG dá mais ou menos 15 ml por quilo. Então, 15 numa VIG de 6 para 90 ml de oferta hídrica, eu sei que cabe. VIG de 6 dá mais ou menos 90 mesmo de oferta, tá? Então, glicose a 10%, eu tenho 10 gramas em 100 ml. Se eu preciso de 26 gramas, eu vou precisar de 260 ml, 24 horas. Sódio, fazer hipotônico, né? 3 mEq por quilo, então 3 mEq em 1 quilo. Esse bebê tem 3 quilos, 3 vezes 3, eu vou precisar de 9 mEq de sódio em 24 horas. Usando NaCl a 20%, eu vou precisar de 2,6 ml de NaCl a 20%. E o potássio, que eu vou deixar 2,5, então eu sei que é o mesmo ml do peso, então 3 ml. Então essa é a minha conta. E aí eu vou somar, né, 260 mais 2,6 mais 3. Isso vai dar quase 270 ml. Então eu não preciso completar esse soro para completar a oferta hídrica, tá bom? Minha prescrição vai ser só a glicose, o sódio e o potássio. Então é isso, pessoal. Vou ver aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, senão a gente já encerra por aqui. Uma aula mais cansativa hoje, né? Meio chatonilda, mas é uma aula importante, porque as pessoas não sabem calcular soro de manutenção. É uma coisa bem básica que a gente bastante, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aí no chat, eu tô lendo aqui as mensagens. Eu que agradeço, Raíssa. Na oferta hídrica por peso, vamos voltar aqui. Como assim, proporção da oferta hídrica para o peso? Se eu quero deixar uma oferta hídrica de 90 ml por quilo por dia, e esse bebê, ou seja,
Isso, a minha oferta hídrica depende, né, daquilo que a gente viu do Holiday. Então, até 10 quilos, a gente usa 100 ml por quilo, certo? Na Nel, a gente não faz o Holiday, não faz só o 100, a gente varia. Então, às vezes a gente deixa 60 de oferta hídrica, às vezes a gente deixa 80, deixa 90, a gente não segue o Holiday, tá? E é esse bebê aqui, um bebê de 3 quilos, às vezes se eu deixar 100 de oferta para ele, se ele tiver acabado de nascer, é muito. Então, a minha oferta hídrica, ela é a quantidade de ml por quilo que eu vou dar para esse bebê. Então, um bebê de 3 quilos, que eu quero deixar uma oferta hídrica de 90, a minha conta vai ser 90 vezes 3. Isso vai dar o meu volume total de solução em 24 horas. Acho que é isso que você confundiu, né? Porque a gente falou do Holiday, mas aí confunde quando eu não faço o Holiday, quando eu faço outra oferta hídrica. Mas é isso aí. Deu para entender, Danilo? Ficou com mais alguma dúvida? Beleza, então, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Obrigada por terem participado. A gente se vê nas próximas.